a inquestionável realidade do inferno. Tem surgido falsos pregadores que negam a existência do inferno, alegando que um Deus de amor não submeteria alguém a tormento eterno. O inferno, por mais impopular que seja, é um tema tratado na Bíblia e quem mais falou sobre ele foi Jesus Cristo. A Bíblia se refere a ele 54 vezes. O homem, sob a influência direta de demônios, tem apresentado falsas alternativas para o inferno, entre elas reencarnação, uma visão mais popular, incluindo a mentira de que temos várias e sucessivas vidas. Ao contrário deste falso ensino, diz a Bíblia: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, conforme Hebreus capítulo 9, verso 27. Há um outro grupo de falsos mestres que dizem que não temos alma e nada mais temos do que um corpo, o qual se extingue após a morte. No entanto, a Bíblia mostra que esse é um falso ensino, conforme lemos em Mateus capítulo 10, verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Outro grupo, os universalistas, dizem que todos, a despeito de estarem no inferno, serão salvos. Todavia, é diferente o que lemos em Marcos capítulo 10, verso 45. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos serão salvos, não todos. O catolicismo romano criou a falsa doutrina do purgatório, a qual não é encontrada nas Escrituras Sagradas. Essa doutrina diz que aqueles que não estão completamente purificados, mesmo tendo a graça e a misericórdia de Deus, passam por uma purificação após a morte, para que possam entrar no céu. Não encontramos isso em nenhum lugar na Bíblia. A Bíblia nos ensina, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, conforme Hebreus capítulo 9, verso 27. Finalmente, existe ainda os que pregam o falso ensino do aniquilacionismo, negando o sofrimento eterno dos incrédulos no inferno. Isto contraria frontalmente o que diz a Bíblia. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Deus é amor, e amor perfeito, como o próprio Deus é. E nos amou a tal ponto que enviou seu Filho unigênito, quem veio em carne, para se oferecer em nosso lugar,
fazendo-se maldição por nós no madeiro, a fim de termos, os que nele cremos como único e suficiente Salvador, vida eterna. João 3, verso 16, escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo em Deus é perfeição e, portanto, sua justiça também é perfeita. Ela estabeleceu a pena de morte, banimento e punição eternos para o pecado. O pecado exige a morte de um ser humano inocente, sem qualquer culpa, para resgatar o débito do pecador. Não havendo nenhum puro sequer neste mundo, Deus nos enviou o seu Filho para pagar por nós o que jamais poderíamos pagar. Este plano de salvação foi estabelecido por Deus desde os tempos da eternidade, com o objetivo de salvar o homem perdido por sua incapacidade de pagar por si mesmo o seu impagável débito frente à justiça de Deus, sem deixar de punir o pecado como exige sua perfeita justiça. Portanto, este plano de salvação foi estabelecido para salvar o homem perdido por sua incapacidade de pagar por si mesmo seu impagável débito frente à justiça de Deus, sem deixar de punir o pecado como exige sua perfeita justiça. Por isso, mesmo pecando em uma curta existência, comparada a um piscar de olhos em relação à eternidade, deve o pecador que não creu em vida natural em Jesus como único Senhor e Salvador sofrer eterna punição, pois ofendeu ao Deus eterno e, portanto, sem condições de corrigir sua situação por si mesmo diante do Criador, deve ser alvo de eterna ira de Deus. Assim está escrito: melhor é para ti entrares na vida, no reino de Deus, aleijado, coxo e cego, do que ires para o inferno. Marcos 9, capítulo 9, verso 43, registra: e se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Também lá o bicho que agride eternamente o corpo não morre, conforme lemos em Marcos capítulo 9, verso 46. Onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Em Isaías capítulo 66, verso 24, lemos: e sairão contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Portanto, o inferno não é uma condição, mas um lugar real. Em Jeremias capítulo 7, verso 20, encontramos: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Isto disse Jesus, conforme narram as Escrituras em Jeremias capítulo 6, versos 9 a 18. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes,
E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Assim registrou Mateus no capítulo 13, versos 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse Jesus em Mateus capítulo 25, verso 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, está escrito: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O inferno não é um lugar para a correção dos ímpios, mas o lugar onde os ímpios recebem as consequências do seu pecado, do qual não se arrependeram, desconsiderando a incomparável prova do amor de Deus por todos, oferecendo seu Filho unigênito como pagamento do débito que o homem jamais poderia pagar. Não sendo pago o débito dos incrédulos, sua dívida para com a perfeita justiça do Criador Supremo de todas as coisas será eterna, como também eterna será a sua punição, porquanto permanecerão para sempre sob a ira de Deus. Todo o que reconhece ser pecador, arrepende-se e passa a ter companheirismo com Cristo, pela ação do Espírito Santo, recebem novo nascimento e, portanto, não passarão pela segunda morte. Embora não tenha sido preparado o inferno para o homem, e sim para o diabo e os anjos que o seguiram, para lá são lançados os que desprezam, enquanto nesta vida, os repetidos apelos de Deus para que o busquem e se arrependam. O ser humano caído ama o pecado, os prazeres ilusórios desta vida, tão breve, mas com tão graves e eternas consequências, conforme não nos curvemos à soberania de Deus,
negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo-o na pessoa do seu Filho unigênito. O inferno é o destino implacável que espera todos os que rejeitam a Cristo como único mediador entre Deus e os homens, e porque é completamente homem e Deus, como único e suficiente Salvador. O inferno é o destino implacável que espera todos os que rejeitam a Cristo como único mediador entre Deus e os homens, porque é completamente homem e Deus, e, portanto, único e suficiente Salvador. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 15, está registrado: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Embora não seja uma mensagem agradável, popular, ela é a pura expressão da verdade, porque Cristo é a verdade e nele não pode haver qualquer mancha ou mentira, pois é o caminho, a verdade e a vida. Pense, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Assim perguntou Marcos no capítulo 8 do seu livro, verso 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ouça o convite de Jesus em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, verso 30. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao meu Deus e Pai, Javé, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.